junto. Agora, professora Marina, como você vê a introdução de ensinamentos religiosos aos índios? Eles absorvem bem isso? Olha, a minha opinião, e é muito particular, é de que as religiões instituídas, elas estão entrando em várias aldeias há muito tempo, começar com os jesuítas. As missões, as né? missões, os católicos se afastaram um pouco, porque já erraram muito. Então, eles não forçam tanto. Outros tipos de religião estão se aproximando. Os evangélicos, né? Mas não tem só um lado da questão. Eu acho que a gente tem que se compreender assim, olha. Tem muitos indígenas que foram abandonados pelo poder público, né? Os Caduel mesmo, eles moram num lugar, quando você chega lá, é um buraco, você não sai de lá, só com uma caminhonete com corrente nas 4 rodas, né? Então, teve ali uma missão, que fez a sede dela na porteira, e veio uma enfermeira que ajudou as mulheres no parto, mordida de cobra, quando não tinha medicamento, não tinha as coisas. Então, assim, a questão tem muitos lados. De qualquer maneira, como professora e como assim, educadora, na formação de indígenas professores, o que a gente trabalha é o seguinte: volte para os seus valores para que você possa reconhecer neles e atualizar a tua tradição, entendeu? Ver que não precisa mais matar nenhum bicho, você vai renovando. Porque essas atuais, até na nossa sociedade, elas estão fazendo as pessoas muito à mercê de valores, né? À mercê de dogmas, que estão tirando o pensamento, a lógica da pessoa, né? O intelecto. Então, quando ele se apropria do ethos dele, ele tem chance de renovar. Mas um dogma religioso, calcado também, às vezes, em economia, em aspectos econômicos, você não mexe naquilo. Entendeu? Ou você segue. Eu vi, os indígenas usavam uns colarzinhos, né? Aí eu chegava na aldeia e falava: professora, eu precisava estar com aquele colar, porque eu ganhei do meu pai, eu preciso usar ele. Mas, né, o mentor ali religioso falou que não pode usar colar, porque na Bíblia não está escrito isso, né? Então, eu vejo com bastante complexidade, meu posicionamento é esse. O que eu posso, com meus alunos, a gente esclarece, né? Porque o valor da religiosidade indígena é ligado à natureza. E a religiosidade, agora, imposta por uma instituição, o dogma dela tem outra fundamentação. É outra fundamentação. É assim que eu... Respeitando, mas esclarecendo, né? Certamente. Porque aí tem o outro lado também, que é o que você colocou, que de certo modo esses catequéticos, né, eles têm um papel interessante em alguns momentos. Eles ajudam, eles têm as instituições de acolhimento, né? Enfim. Agora, sobre esse aspecto aí, complexo. Acho que bem complexo, não tem dúvida. A gente não sabe até que ponto, né, eles pioraram a questão do entrosamento dessas culturas com a nossa, né? Essa abordagem religiosa. Não se sabe até que ponto isso atrapalhou, né? Posso complementar uma pergunta? Porque, assim, pelo que a gente lê, essa questão religiosa assim, também interferiu nos negros, né, que vieram para cá. Mas os negros fizeram sincretismo. Daí surgiu a Umbanda e tal. A impressão que me dá é que os índios não são dados a sincretismo. Você tem alguma informação a isso? Eles não aceitam e se submetem. Eu não vi até hoje nenhum tipo de sincretismo entre essas ideias do índio com a imposição religiosa, seja lá de qual... Você já viu isso em algum lugar? Então, como eu falei, os Guarani rezam hoje com uma cruz do lado, né, de um lado e o chocalho do outro. Então, assim, eu acho que eles, para sobreviver, eles se aproximaram. Os Caduel também. Até recentemente, chegou uma igreja lá. Então, agora nós temos igreja. Agora a gente também tem globalização, Marina, a gente tem e tal. Daí eu voltei bem uns tempos, entendeu? Eles já tinham acabado com todas aquelas igrejas. E a minha orientadora insistia comigo, eles têm um totem. Eu falei: olha, não tem, eu já andei naquela aldeia, não tem. Ela foi comigo, saiu da Unicamp, que eu foi lá para a aldeia. Falei: então vamos procurar. Não tem. O que a gente descobriu? Uma boneca que eles faziam de madeira, o pai que fazia para o filho e quebrava a cabeça dessa boneca, brincava.
Então não tinha, os Cardeal não têm adoração. Agora, como eu te falei, são 305 grupos e, né, cada um. Mas eu acho que é mais resistência para o sincretismo, realmente, como você falou, mais resistente. Né? Eu vou fazer uma pergunta sobre a questão questão antiga dos bandeirantes, né? Existe uma mística aí de que o bandeirantismo, né, que virou sinônimo de hoje de positivo, pioneirismo, né? Que eles foram tratava da questão do índio, né? Que além de explorar toda a riqueza natural, tinha a questão de escravizar os índios também, né? Então quem lê a história real dos bandeirantes, pelo menos que eu entendi, foi terrível, né? Massacravam os índios e hoje bandeirantismo é sinônimo de pioneirismo, né? Tratado de uma forma muito positiva. Eu não vejo assim. Não sei como que você vê isso. Realmente, Fernando, a história está sendo recontada, né? Então a história do lugar do outro e tinha poder, que adentrou, colocou o bandeirantismo como uma coisa inovadora, como alguém que saiu para desbravar os sertões, que tem esse povo atrasado e preguiçoso, né? Com todas essas coisas pejorativas, né? E a história está sendo recontada. Então, na recontagem da história, e eu acho que tem sim consciências que estão vindo justamente com uma força para fazer releituras desse processo, né? E tá com essa tendência mesmo que você traz, né? De uma outra visão do bandeirantismo, que não é essa visão de tanta coisa positiva, né? E de uma invasão mesmo, né? Para uma transgressão de direitos humanos, né? Quem conhece a história da colonização do Brasil sabe que os índios não tratavam como animais, né? Eram presos, cercados, correntados, amarrados, só para mão de obra barata e morriam todos de doenças, né? Fernando, se você vê esse relatório aí, eu já li muita coisa muito, sobre isso aí. Muito brutal. Eu até aqui na Conscienciologia se usou, e não sei se usa ainda, o bandeirantismo como pioneirismo, né? Eu não vejo assim. Eu acho que eles massacraram os índios no Brasil, dizimaram populações inteiras de índios aqui. Não, talvez foi pioneiro nesse sentido de que foi entrar numa mata fechada, né? Mas aí o que eles fizeram lá dentro que vai ser mais esclarecido por pessoas aí que estão mexendo nisso.